Três irmãos, Pedro, Rogério e Sérgio, possuem hobbies diferentes. Culinária, leitura e cinema, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Sérgio é cinéfilo, Pedro é o irmão do meio e o irmão que gosta de leitura é o irmão mais novo. Sobre esses irmãos, é correto afirmar que... Bom, aqui nesse caso, nós vamos ter que construir uma tabela para associar essas informações. As informações que serão associadas, os hobbies e a questão da idade, né? Porque eu tenho aqui o irmão do meio, o irmão mais novo e o outro vai ser o irmão mais velho. Então, vamos abreviar aqui, ó, Pedro, Rogério e Sérgio. E aí nós vamos associar quem gosta de culinária, quem gosta de leitura, cinema e a relação das idades. O mais novo, o do meio e o mais velho. Então, vou finalizar aqui a nossa tabela. Vou fechar aqui a grade na tabela para a gente não confundir. E depois a gente faz a associação de acordo com as informações que foram dadas. Então, feita aqui a nossa tabela, não precisa ficar perfeita. Agora a gente associa essas informações. Primeira informação. Sérgio é cinéfilo, então ele gosta de cinema. O hobby dele é cinema. Eu vou vir aqui, vou marcar que ele gosta de cinema. Opa, faltou aqui uma grade, deixa eu colocar rapidinho. Bom, beleza. Ele gosta de cinema, portanto, ele não gosta nem de culinária, nem de leitura. O hobby dele não vai ser essas duas coisas. E os demais também não terão um hobby cinema. Pedro é o irmão do meio. Então, agora ele está me dando com relação à idade, a informação que Pedro é o irmão do meio. Então, vou marcar aqui, ó. Pedro é o irmão do meio, não é o mais velho, não é o mais novo. E também os demais não serão irmãos do meio. E aí, o que eu vou ter que tirar de informação a partir desse terceiro ponto aqui? O irmão que gosta de leitura é o mais novo. Eu vou associar o seguinte, ó. O irmão que gosta de leitura pode ser o Sérgio? Não, então o Sérgio ele não é o irmão mais novo, porque ele já gosta de cinema. Então eu vou aqui, ó, e elimino essa informação para ele. Sobrou qual opção para o Sérgio? Ser o mais velho. Se Sérgio é o mais velho, então o mais novo aqui vai ser o Rogério. Sendo o Rogério mais novo, gosta de leitura, e aí quem gosta de culinária vai ser o Pedro. Com todas as informações da tabela, o que a gente faz? Analisa agora as alternativas. Primeira alternativa, Rogério é o irmão mais velho. Eu vou vir aqui, ó, Rogério, e vou olhar aqui se ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho? Não, note que aqui tem um xizinho. Rogério é o irmão mais novo. Isso aqui tá fora. Letra B. A culinária é o hobby do Pedro. Então, Pedro, qual é o hobby dele? Culinária, tá certinho. Já é a nossa alternativa correta. Eu vou conferir as outras duas, tá? O irmão mais velho não é o Sérgio. O Sérgio, ele é o irmão mais velho. A questão aqui está dizendo que ele não é, então isso aqui está errado. E a letra D, o hobby de Rogério não é a leitura. O hobby do Rogério, leitura, então, como ele está dizendo aqui que não é, isso aqui também está errado. Alternativa correta na questão, letra B. Três irmãs, Lívia, Marina e Rita, lecionam em uma mesma escola matérias diferentes e cada uma delas apresenta um estado civil. Considere as informações. O marido de Lívia é engenheiro, uma das irmãs de Marina perdeu o esposo em um acidente e a professora solteira leciona inglês e a viúva leciona geografia. Se as matérias são inglês, matemática e geografia, então as professoras que lecionam cada uma delas são respectivamente. Então temos aqui três estados civis, no caso solteira, viúva e casada, para poder identificar aqui dentro do enunciado. E as matérias, que são inglês, matemática e geografia. Então, vamos lá. O marido de Lívia. O que nós tiramos de conclusão aqui? Que a Lívia, ela vai ser a casada. Eu já tenho aqui a primeira informação. Uma das irmãs de Marina perdeu o esposo em um acidente. Então, a Marina vai ser a solteira, tá? Porque se ela não é a casada e ela não é a viúva, ela vai ser a solteira. Solteira, tá? E a viúva vai ser a Rita, tá? Vou anotar aqui em cima. Viúva. Temos aqui os três estados civis, né? No caso, a casada é a Lívia. Eu vou colocar um Czinho aqui embaixo. A Marina é a solteira e a Rita vai ser a viúva. Agora a gente vai trabalhar com as informações relacionadas às matérias, tá? A professora solteira leciona inglês. Quem é a solteira? Marina, tá? Então aqui em cima, em inglês, eu vou colocar Marina. Marina é a que leciona inglês. Como ele quer aqui, respectivamente, eu já sei que ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D. Esses aqui estão errados. Eu já posso até tirar, tá? Aí ele diz aqui também o seguinte, a viúva leciona geografia.
Quem é a viúva? É Rita. Então, aqui em cima de Rita, eu vou colocar o seguinte. Geografia, eu vou colocar Rita. Então, se aqui eu tenho Marina, aqui eu tenho Rita, quem que está aqui? Quem está aqui é Lívia. Então, Marina ensina inglês, Lívia ensina matemática e Rita ensina geografia. Então, a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a letra D. Ó. Marina, Lívia e Rita. Numa sala encontra-se 3 aquários de tamanhos diferentes, sendo que o aquário que tem apenas um peixe não é o menor, o aquário médio tem vários peixes, todos da mesma espécie, o aquário com plantas artificiais é o maior e tem apenas um peixe, e um dos aquários não tem plantas naturais nem artificiais e ele tem peixes de espécies diferentes. Sendo assim, os aquários com plantas naturais, com plantas artificiais e sem plantas são respectivamente. Então, nós vamos associar aqui 3 tamanhos diferentes, que eu vou estar chamando aqui de pequeno, médio e grande. E nós vamos associar, tá, esses tamanhos, pequeno, médio e grande, com o seguinte, com plantas naturais, aquário que tenha planta natural, que eu vou chamar de PN, plantas artificiais, que eu vou chamar de PA, e sem plantas. Então, as informações que nós vamos associar são essas, mas nós também temos as seguintes informações. O aquário que tem apenas um peixe, então eu vou escrever aqui do lado o seguinte, eu vou criar uma sigla para facilitar aqui a escrita. Então, vai ser um peixe. Eu posso ter aqui vários peixes iguais ou vários peixes diferentes. Então, essas são as situações com relação aos peixes. E aí eu concluo aqui a tabela, sempre buscando fazer abreviado, tá? Para não ter que escrever tudo. E também usando mais de uma cor, que eu vou trocar para preto. Caso você esteja fazendo na prova e não possa ter mais de uma cor, você usa cores com tonalidades diferentes. Então, 2 canetas azuis com tonalidades diferentes já ajuda bastante. Aí nós vamos associar. O aquário que tem apenas um peixe não é o menor. Então, o pequeno ele não tem peixe. Eu vou aqui e coloco um X. Tá? Se ele tiver, eu coloco um círculo. O aquário médio tem vários peixes, todos da mesma espécie. Então, aquário médio, vários peixes iguais, os demais não vão ter. Ele também não tem só um, nem vários diferentes. Então, daqui o que eu concluo? Que o pequeno tem vários iguais e que o grande ele vai ter um peixe só. E aí, com essas informações, a gente consegue fazer a leitura dessas 2 partes aqui do enunciado e resolver a questão. O aquário com plantas artificiais é o maior e tem apenas um peixe. E aí eu vou confirmar essa informação. Ó. Quem que é o maior? Não é o grande? Tem só um peixe. Ó. Tá aqui, ó, já tínhamos até encontrado. E ele tem plantas artificiais. Então, coloco aqui um círculo. Os demais não vão ter, ele não tem plantas naturais, nem é sem plantas. E a última informação, um dos aquários não tem plantas naturais, nem artificiais. E ele tem peixes de espécies diferentes. Então, quem é que tem vários peixes aqui diferentes? O pequeno. Então, ele é sem plantas, porque ele não tem nem plantas naturais, nem plantas artificiais. Então, aqui, ó, já encontrei aqui essa informação. Vou encontrar aqui, ó, que quem tem plantas naturais é o médio. Aí, agora eu vou associar aqui as informações de acordo com o enunciado. Sendo assim, os aquários com plantas naturais, quem que é que tem plantas naturais? É o médio. Tá? É o médio, então não é o maior e não é o menor, é o médio. Então, ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Quem tem aí plantas artificiais? O grande, que é o maior. Então, também não vai ser a letra B, sobrou aqui a letra C. E o menor é sem planta, né? No caso, a alternativa correta na questão, letra C. Pedro, Carlos e Marcos estão conversando a respeito de suas moradias. Joana ouviu parte da conversa que explicitou as seguintes informações. A moradia de Carlos é amarela, Pedro ou mora em uma mansão ou em um apartamento, a casa é azul e a mansão não é verde. Joana, tendo conhecimento de que um dos 3 amigos mora em uma casa, o outro em um apartamento e o outro em uma mansão, de cores amarela, verde e azul, não necessariamente nessa ordem, chegou à conclusão de que quem mora em um apartamento, em uma moradia amarela, em uma moradia azul, em uma mansão e em uma casa são respectivamente. Então, nós temos que associar as informações a essas 3 pessoas. No caso, Pedro, Carlos e Marcos. As informações que nós vamos associar são as moradias, no caso, casa, apartamento e mansão. Isso aqui que nós vamos associar. E com relação às cores, pode ser amarelo, pode ser verde
ou azul. Agora a gente conclui aqui fazendo a tabela. Fazemos a tabela, não precisa ficar perfeita essa tabela, é só para a gente ter aqui uma noção de quem é quem e para poder melhorar aqui a associação. Beleza, feita a tabela, agora a gente faz a associação. Primeira informação que nós recebemos é que a moradia de Carlos é amarela. Então, amarelo vai para Carlos, não vai para nenhum outro. Já elimino aqui. Pedro ou mora em uma mansão ou em um apartamento. Então, ele não mora onde? Numa casa. Elimina a casa aqui para o Pedro. A casa é azul. Se a casa é azul e o Carlos mora, a moradia do Carlos é amarela, então ele não mora na casa. Elimino, sobrou a casa aqui para o Marcos. Tá? A casa é azul, marco aqui azul. Então, sobrou o verde aqui para o Pedro. Então, o Carlos mora numa residência amarela, o Pedro numa residência verde e o Marcos na residência azul, que é a casa. Agora, nós temos aqui que a mansão não é verde. Então, se a mansão ela não é verde, a mansão vai ser amarela. Então, tem a mansão, tem um apartamento com todas as informações. Agora, a gente consegue fazer aqui a associação certinho. Então, quem que mora no apartamento? Apartamento, quem mora é o Pedro. Então, começamos aqui com o Pedro. Ou vai ser a letra B ou a letra C. Na sequência, temos aí quem mora quem tem a moradia amarela, que é o Carlos, tá? O Carlos foi a primeira informação. Carlos, a moradia dele é amarela. Beleza. Quem tem uma moradia azul vai ser aqui o Marcos, tá? Também tem aqui certinho para os dois. Agora, a partir daqui, a gente já descobre qual é a alternativa correta. A próxima informação é quem mora em uma mansão. Quem mora em uma mansão é o Carlos, tá? E a última informação seria a casa. A casa é aqui do Marcos, então, sem dúvida alguma, a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra C. Uma banda alternativa é formada por 3 amigas, Ana, Elza e Cássia. Os instrumentos tocados na banda são teclado, guitarra e bateria, sendo que cada uma delas toca apenas um dos instrumentos. Cada uma das amigas possui uma idade diferente, 25, 26 e 27 anos. Considere que quem toca a bateria é a mais velha das amigas, Ana não toca guitarra, Cássia não toca teclado e não é a mais nova, Elza não é mais velha do que Ana e a amiga mais nova toca guitarra. Considerando as informações, é correto afirmar que, então, nesse tipo de questão, que nós vamos fazer a associação de informações e tem muita informação, o interessante é a gente fazer da seguinte maneira. Montamos a tabela, só que nessa tabela nós colocamos todas as informações para serem eliminadas. Aí vai ficar bem mais fácil de entender a questão. Então, olha só que legal. Vou colocar aqui até um preto para a gente ir riscando o que não é. Quem toca a bateria é a mais velha das amigas. Tudo bem. Tocou bateria, vai ter 27 anos. Ana não toca guitarra. Então, vou vir aqui na Ana e guitarra para Ana eu vou eliminar. Só que eu tenho outra informação com relação à guitarra. A amiga mais nova toca guitarra. Se Ana não toca guitarra, ela não pode ter 25 anos. Já elimina aqui. Tá? Já eliminei, baseado que essas duas informações estão relacionadas à guitarra. Cássia não toca teclado e não é a mais nova. Então, Cássia, teclado eu elimino para ela e elimino também 25 anos. Como são 3 amigas e uma delas tem que ter 25 anos, só sobrou Elza com 25. Então, elimina aqui o 26 e 27. Elza tendo 25 passa a ser a mais nova e passa a tocar guitarra. Então, ela não toca teclado, nem toca bateria. Vai tocar guitarra. Elimina aqui guitarra para Cássia. Sobrou bateria para Cássia. Se Cássia sobrou com bateria, quem toca bateria é a mais velha das amigas. Então, ela tem 27. Se ela tem 27, a Ana vai ter aqui 26. E se ela já está tocando bateria, a Ana vai tocar teclado. Agora, com as informações, a gente consegue resolver a questão. Olha só que legal. Ana toca bateria e tem 26 anos? Não, Ana toca teclado e tem 26 anos. Então, isso aqui está errado. Letra B. Ana toca teclado e tem 26 anos? Certinho. Então, podemos marcar a letra B e seguir para a próxima questão. Numa geladeira há sucos de laranja, pêssego e uva. Esses sucos estão armazenados em recipientes distintos. Considere que pelo menos uma das afirmativas a seguir seja falsa. Na jarra há suco de pêssego. O suco de uva não está em uma garrafa. O suco de laranja não está em uma caixa. Os sucos de laranja, pêssego e uva não podem estar, portanto, respectivamente em. Então, como ele coloca aqui que pelo menos uma das afirmativas pode ser falsa, eu posso ter apenas uma falsa, posso ter 2 ou posso ter 3, só que eu não sei aqui quem é quem. E aí, o que eu posso fazer nesse tipo de questão? Posso considerar todo mundo aqui verdadeiro, fazer a associação de informações e depois
fazer a negação do resultado. Então tem aqui, ó, os sucos podem ser laranja, pêssego e uva. Laranja, pêssego e uva. Os recipientes podem ser jarra, garrafa ou caixa. Então, jarra, garrafa ou caixa. E agora eu vou fazer a associação considerando aí todo mundo verdadeiro, tá? Para a gente ver o que vai dar de resultado. Então, a primeira informação que nós temos é o seguinte, que na jarra há suco de pêssego. Então, jarra tem pêssego, posso eliminar para os demais, que é um para cada um. Tá? O suco de uva não está em uma garrafa. Se o suco de uva não está em uma garrafa, ele vai estar em uma caixa. Se ele está em uma caixa, o suco de laranja vai estar em uma garrafa. Essa seria a associação se todo mundo aqui fosse verdadeiro. Como ele coloca aqui que considere que pelo menos uma das afirmativas a seguir seja falsa, eu vou negar todas. Então, o que eu posso dizer? Que o suco de laranja, o suco de laranja não está na garrafa, certo? O suco de pêssego, ele não está na jarra. Então, como eu tenho garrafa aqui e aqui, o próximo vai ser esse, ó, na jarra. E o suco de uva, ele não vai estar na caixa. Então, fazendo a negação do que eu encontrei aqui, considerando todo mundo verdadeiro, é o que não pode ser, tá? O suco de laranja não pode estar na garrafa, porque foi o que eu encontrei quando eu fiz todo mundo verdadeiro. O suco de pêssego não pode estar na jarra, porque foi o que eu encontrei na associação. E o suco de uva não pode estar na caixa. Então, a alternativa correta na questão, letra A. Sobre uma mesa encontra-se 3 objetos, um telefone celular, um controle remoto e uma calculadora. Considere que o telefone celular não é mais pesado que a calculadora, o controle remoto não é o mais leve, ou o telefone celular não é o mais leve, ou o controle remoto é o mais pesado. A ordem crescente dos pesos desses 3 objetos é respectivamente. Eu vou considerar a ordem aqui como sendo leve, tá? Médio e pesado. Ou mais pesado, no caso, né? E aí a gente precisa fazer a ordenação. São três objetos. Telefone celular, que eu vou chamar aqui de TC, controle remoto, CR, e a calculadora, que vai ser apenas o C. A primeira informação que nós recebemos é que o telefone celular não é mais pesado que a calculadora. Então, eu posso ter aqui 3 opções. Telefone celular, calculadora e controle remoto, que aí ele não seria mais pesado que a calculadora. Telefone celular, controle remoto e calculadora. Ou eu poderia ter aqui, ó, controle remoto, telefone celular e calculadora. São essas 3 opções que a gente vai avaliar. Só que eu tenho mais informações. Essa aqui já está ok. O controle remoto não é o mais leve. Então, essa opção aqui, ó, a gente já pode descartar. O controle remoto ele não pode ser o mais leve. Beleza. A próxima informação me diz o seguinte. Ou o telefone celular não é o mais leve, ou o controle remoto é o mais pesado. Só que aqui, ó, eu tenho um ou. Se a gente relembrar um pouquinho lá da tabela verdade do ou, que eu vou fazer aqui, ó, 2 proposições quaisquer, vou fazer aqui uma disjunção exclusiva, que é o ou. Verdadeiro com verdadeiro vai ficar falso. Verdadeiro com falso fica verdadeiro. Falso com verdadeiro fica verdadeiro também. E falso com falso, o resultado fica falso. Quando eu tenho os 2 valores lógicos iguais, o resultado lógico é falso. Então, como essas informações elas são todas verdadeiras, eu preciso que uma dessas aqui seja verdadeira e a outra falsa, ou o contrário, essa daqui pode ser falsa e essa daqui verdadeira para garantir esse valor lógico. Aí aqui ele está dizendo o seguinte, o telefone celular não é o mais leve, só que nessas 2 opções, o telefone celular ele aparece como mais leve. Então, isso aqui é falso e essa informação aqui, o controle remoto é o mais pesado, vai ser a verdadeira. Então, aqui, controle remoto é o mais pesado. Essa informação aqui dessa segunda linha também está errada. E nós já temos agora a nossa ordem crescente dos pesos. O mais leve vai ser o telefone celular. Quem está em médio aqui vai ser a calculadora. E o mais pesado, o controle remoto, alternativa correta na questão, letra D. Na entrada de uma festa, 3 convidados posicionaram-se em uma fila para informar qual o tipo preferido de bebida dentre refrigerante, suco ou cerveja. Sabe-se que o que bebe suco sempre diz a verdade, o que bebe refrigerante às vezes diz a verdade e o que bebe cerveja sempre mente. O convidado que está à frente na fila diz, o convidado que bebe suco está no meio. O que está no meio diz, eu bebo refrigerante, o que está atrás diz, o convidado imediatamente à minha frente bebe cerveja. Logo, o convidado que está à frente bebe, o que está no meio bebe e o que está atrás bebe.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Então, temos aqui 3 tipos de bebida, refrigerante, suco e cerveja, e temos uma associação com relação à verdade ou mentira. O que bebe suco, ele sempre diz a verdade. O que bebe refrigerante, às vezes diz a verdade. Então, ele pode falar a verdade ou mentir. E o que bebe cerveja sempre mente. Então, nesse caso, eu vou fazer o teste de hipótese considerando que fala a verdade. Então, eu tenho aqui o primeiro da fila, o segundo e o terceiro, né? No caso aqui, o que está à frente, o que está no meio, o que está atrás. Então, frente, meio e atrás. Então, posso considerar que o que está à frente falou a verdade e analisar. Então, se ele fala a verdade, qual é o tipo de bebida que ele toma? Ele toma suco. E eu vou ler aqui o que está sendo dito. O convidado que está à frente na fila diz: o convidado que bebe suco está no meio. Se o que bebe suco está no meio, ele estaria falando a verdade também, mas eu só tenho um falando a verdade. Então, essa hipótese está fora. Então, eu vou considerar agora que o que está no meio falou a verdade. Então, ele tem que beber suco. E aí eu vou ler aqui a afirmação que ele disse. O que está no meio diz: eu bebo refrigerante. Então, não é essa hipótese. Vou testar a terceira hipótese. Esse aqui fala a verdade, bebe suco, tá? E aí eu vou fazer novamente aqui o preenchimento. O que está atrás diz: o convidado imediatamente à minha frente bebe cerveja. Então, se ele bebe cerveja, ele está mentindo. Tudo bem, agora eu vou ler aqui a informação do meio. O que está no meio diz: eu bebo refrigerante. É o mentiroso, ele bebe cerveja. O convidado que está à frente da fila diz: o convidado que bebe suco está no meio. Quem bebe suco está lá atrás, tá? Então, isso aqui é uma mentira. E ele bebe refrigerante, é justamente esse aqui, ó. Que às vezes diz a verdade. Então, a sequência vai ser refrigerante, cerveja e suco. E a alternativa correta vai estar aqui na letra C: refrigerante, cerveja e suco. De acordo com a sequência alfanumérica a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o termo da posição 129. Então, para resolver aqui a questão, a gente precisa ver quantos termos nós temos na repetição. A repetição, ela começa aqui na palavra Brasil e termina aqui em 2019. Então, sempre se repetindo, vamos numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 termos. Então, eu vou pegar o 129 e eu vou dividir por 10, tá? Dividir por 10. Uma vez 10, 10. Sobra o 2, desce o 9. 2 vezes 10, 20. Resta o 9. Quem é que está aqui no 9? É o 1. E aí, esse 1zinho que está aqui, ó, do 2019, que seria o seguinte: eu consigo escrever com 129, 12 vezes Brasil 2019. E aí sobram 9 letras. Como eu escrevo isso tudo aqui com 10 letras, então eu só consigo escrever até aqui. E aí esse número eu vou analisar. É um número par? Não. É uma vogal? Também não. Não é consoante. É o número 0? Também não é. É um número ímpar, né? O 1 é um ímpar, então a alternativa correta, letra E. Assinale a alternativa que indica corretamente o termo 200 da sequência a seguir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse tipo de questão é verificar onde começa e onde termina a repetição. Então, eu vou começar aqui no X, tá? E vou até aqui, ó, a esse O. Então, a nossa sequência, ela tem essa característica, essa repetição. E aí eu preciso contar quantas letras ou quantos caracteres eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou pegar o 200 e vou dividir por 8. 200 dividido por 8, 2 vezes 8, 16. Sobra 4, desce o 0. 5 vezes 8, 40. Resta o 0. Quando o resto é 0, significa que eu consegui escrever isso aqui, essa quantidade de vezes. Então, 25 vezes essa sequência. Se eu escrevi 25 vezes, qual foi o último algarismo que eu escrevi? Foi justamente esse aqui. Então, o termo 200 vai ser o O. Eu vou marcar aqui a alternativa correta, que vai estar aqui na letra C. Podemos marcar, seguir para a próxima questão.